Olá, colegas! Bem-vindos a mais uma análise clínica aprofundada. Vamos direto ao ponto hoje. Sabe aquele desafio enorme, super resistente e que paralisa tudo no consultório? Pois é, estamos falando da vergonha crônica. A gente recebe muito paciente lidando com adicção, depressão, fobia social, mas escondida ali, bem debaixo da superfície desses sintomas, tem uma âncora pesadíssima que bloqueia o progresso real. Então, bora entender o que alimenta essa emoção e como a gente pode ajudar os nossos pacientes a se livrarem disso de vez. E aí, a gente precisa começar com uma pergunta-chave. Por que será que a vergonha é a emoção mais resistente de todas no processo terapêutico? A gente precisa olhar para a vergonha crônica não só como um sintoma secundário, sabe? Ela é uma barreira oculta, devastadora. Ela não só incomoda, ela literalmente sabota a recuperação. É algo tão aversivo que a pessoa foge disso a todo custo e constrói defesas tão rígidas, mas tão rígidas, que a própria terapia acaba virando uma ameaça enorme para ela. E para organizar nossa exploração de hoje, o roteiro é bem direto. Vamos passar pelas raízes da vergonha crônica, a diferença dela para a culpa saudável, o peso do perfeccionismo e do isolamento, o ciclo de recaída, como fazer a reestruturação usando a TRE e, claro, fechar com as nossas metas clínicas. Bom, ponto 1. Vamos dar uma olhada na etiologia, nas raízes reais da vergonha crônica. Aqui tem uma distinção clínica que é absolutamente vital. A culpa saudável foca numa ação bem específica, do tipo, eu fiz algo ruim. Ela é super construtiva, né? Mobiliza a pessoa a mudar o comportamento, reparar o dano, pedir desculpas. Agora, a vergonha crônica, ela é pegajosa, generalizada. O foco vai direto para a identidade central. Eu sou ruim. Percebe a diferença? Não é sobre um errinho isolado, é uma desvalorização global do próprio ser. E é exatamente isso que torna a mudança de perspectiva algo incrivelmente desafiador ali na nossa frente, no consultório. E de onde isso vem? O ambiente familiar é o principal terreno fértil para essa crença limitante de ser ruim criar raízes. O mais perturbador, clinicamente falando, é que crianças que crescem em ambientes hostis, que lidam com negligência emocional ou críticas muito pesadas, elas não têm a maturidade cognitiva para sacar que os adultos é que estão falhando com elas. O que acontece? Tragicamente, elas internalizam o trauma. A criança simplesmente assume que as necessidades delas são ignoradas porque ela, na sua essência, não tem valor nenhum. Ela chega à conclusão de que ela mesma é um erro ambulante e não que ela apenas cometeu um erro pontual. Entrando agora no nosso segundo ponto, a patologia e os mecanismos de defesa, que acabam gerando o famoso ciclo de recaída. A gente, com certeza, já atendeu alguém como a Ellen, que é um caso super clássico na literatura. Para o mundo lá fora, ela é completamente blindada, super bem-sucedida. Mas para a gente, ali na sessão, o que a gente vê é a exaustão de manter um juiz interior implacável gritando o tempo todo. A Ellen usa o perfeccionismo como uma armadura impenetrável para esconder a própria vergonha. A lógica de defesa dela é super rígida. Se o desempenho for absolutamente impecável em tudo, ninguém nunca vai descobrir o quão deficiente ou insuficiente ela se sente no escuro. É pesado, né? Só que o grande problema dessa armadura perfeccionista é que ela exige um distanciamento emocional constante, o que acaba sabotando qualquer chance de conexão verdadeira. Para a gente buscar a cura, é preciso fazer um movimento que parece até um paradoxo: abraçar a vulnerabilidade. E olha, isso não é fraqueza clínica, de jeito nenhum. É a coragem pura de se aceitar como um ser humano real e falível. É normalizar que nós todos somos imperfeitos. Sem abraçar essa vulnerabilidade, é simplesmente impossível construir as conexões íntimas e honestas que a gente tanto precisa para romper de vez esse isolamento imposto pela vergonha. Agora vamos dar uma olhada no trágico ciclo da adicção e da vergonha usando o caso de um outro paciente, o Jim. Aqui, a vergonha crônica é puro combustível. Não é só um sintoma ou um subproduto, não. O negócio começa com sentimentos profundos de inutilidade e um vazio interior enorme. Aí, a pessoa busca a substância puramente para anestesiar essa dor psicológica intensa. Dá aquele alívio temporário, mas logo em seguida vem a inevitável perda de controle. Isso gera ainda mais humilhação, o que afunda a pessoa numa vergonha crônica ainda mais severa. E o resultado final disso tudo? Mais isolamento, o que engatilha na hora uma nova recaída. A vergonha mantém o vício totalmente refém de si mesmo. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, a parte prática da coisa. A intervenção clínica usando a terapia racional emotiva, a nossa conhecida TRE. Se a gente aplicar o modelo ABCDE da TRE, lá no caso do Jim, a estratégia para desconstruir esse juízo interior fica muito clara. O evento, a nossa etapa A, é o acontecimento em si, beber continuamente.
O pensamento automático disfuncional, o B, é aquela cobrança cruel. Eu deveria ser capaz de controlar isso. O sentimento resultante lá no C é uma vergonha extrema e um isolamento total. E é aí que a nossa intervenção ganha força. Na etapa D, de disputa, a gente ajuda o paciente a bater de frente com essa lógica punitiva. Algo como, espera aí, alcoolismo é uma doença, não é uma falha moral ou falta de força de vontade. Isso abre todas as portas para a etapa E, a nova meta, que passa a ser, por exemplo, buscar grupos de apoio, mas agora sem aquele peso esmagador da autocondenação. E aqui vai uma dica de ouro para nossa escuta clínica ativa. Deixem os alarmes soarem sempre que ouvirem palavras rígidas, tipo eu devo, eu deveria ou eu tenho que. São verdadeiras bandeiras vermelhas, pessoal. Elas sinalizam aquelas exigências absolutistas ditadas por aquele juiz interior implacável. O nosso trabalho fundamental ali é caçar ativamente essas palavras na fala do paciente e disputar cada uma delas com muito vigor. A gente precisa mostrar como essas palavras sustentam convicções irreais que só servem para manter a roda da vergonha girando sem parar. Voltando rapidinho no caso da Ellen. Foram 6 meses inteirinhos de sobriedade rigorosa que ela alcançou. E adivinha? O medo paralisante de ser descoberta como uma fraude pelo grupo de terapia continuava lá, intacto. Isso esfrega na nossa cara uma realidade clínica muito dura. Mudar o comportamento só na superfície ou até manter a abstinência sem desarmar de verdade a vergonha crônica, isso não garante paz nem uma recuperação que dure. A gente precisa intervir direto na emoção da vergonha e nas crenças nucleares dela. Isso é clinicamente vital, não dá para negociar. Mas, olha só a grande e maravilhosa notícia que a TRE nos traz. A vergonha é, na sua grande maioria, algo aprendido socialmente. Ou seja, ela pode ser ativamente desaprendida. E a gente faz isso em 5 passos super diretos. Primeiro, a gente ajuda a identificar qual é o gatilho específico da vergonha. Depois, mapeia os pensamentos automáticos negativos. Terceiro, disputa essa lógica rígida e perfeccionista ali mesmo na sessão. Quarto, a gente estabelece metas muito claras de autoaceitação incondicional. E por último, orienta o paciente a tomar ações bem concretas para construir essa vulnerabilidade, começando sempre num ambiente seguro e acolhedor. Para fechar nossa análise, a gente sabe que a vergonha crônica age nas sombras, pesa um absurdo e isola as pessoas. Mas nós temos as ferramentas cognitivas para trazer essa dor para a luz e reestruturar tudo isso de vez. Então a grande pergunta provocativa que fica para a nossa prática diária é a seguinte: qual vai ser o passo exato, logo na sua próxima sessão, para encorajar a queda dessa barreira tão defensiva, permitindo que a conexão verdadeira e a aceitação da imperfeição possam florescer? Que essa reflexão acompanhe a gente nos nossos atendimentos a partir de hoje. Fica aqui o convite para a gente se aprofundar cada vez mais nessas técnicas e continuar transformando a vida de tanta gente no consultório. Muito obrigado pela companhia hoje e até a nossa próxima exploração clínica.